Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre múltiplos no crochê. A partir de hoje, eu tenho em mente de sempre falar nos vídeos dos barradinhos a contagem, a quantidade exata que eu tenho no pano de prato e falar dos múltiplos também. Vamos por partes. Deixa eu te explicar. Tem algumas pessoas que dizem assim: por que você não fala a contagem exata que você tem no seu pano de prato? Porque assim fica mais fácil. Sim, fica mais fácil. Mas aí, eu falando a contagem exata que eu tenho e não falando dos múltiplos, você talvez não consiga fazer em um tecido maior ou em um menor. Eu vou contar aqui a quantidade desse barrado de quadradinhos para te passar. Peraí. Ó, para esse barradinho aqui, eu tenho 33 quadradinhos, 33. Então, se você conseguir fazer no seu pano de prato 33 quadrados, você vai conseguir fazer, o barradinho vai ficar exatamente igual você está vendo aqui. Porém, se você quiser fazer numa toalha de banho, numa toalha de rosto, em qualquer tecido que seja maior do que esse, você não vai conseguir colocar os 33 quadradinhos, porque imagina, uma toalha de banho é bem maior. Como é que você vai conseguir os 33? Entendeu? Por isso que eu falo dos múltiplos. No caso desse aqui, para esse barrado, é múltiplos de 8 mais 1. Ou seja, você tem que contar o caseado assim, 8, 8, 8 mais 1. Eu sempre coloco aqui nos meus vídeos a contagem mostrando, quando eu digo múltiplos de 8 mais 1, eu coloco esse 1 aqui no início para facilitar, entendeu? Quando é múltiplos de 6 mais 4, eu coloco os 4 aqui no início. Então, o número menor eu sempre coloco aqui no início. É assim que você conta, veja bem. Você começa fazendo o seu caseado, geralmente a gente começa por aqui, ó, fazendo um cantinho. E aí, esse primeiro quadrado já é o mais um que eu falei, né? Eu falei que para esse aqui a gente precisa de múltiplos de 8 mais 1. Aí, esse aqui é o mais um que eu falei. E a partir desse aqui, eu vou contando de 8 em 8 até o final do pano de prato. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui termina o primeiro desenho. Ó. O desenho fica completinho, essa parte. Aí, eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui termina o próximo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui termina o próximo. E aqui o último, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá vendo? Por isso é importante você contar os quadradinhos. Por quê? Se você terminar o seu barrado diferente do início, vai ficar feio, não vai ficar com acabamento tão legal. Então veja que aqui eu tenho ó, um quadradinho, um bloquinho de pontos altos no início e no final. E aí você contando, dá super certo, tá? E eu vou explicar ainda mais para você que ainda não entendeu sobre os múltiplos no crochê. Deixa eu tirar esse aqui e pegar um outro. Ó, tem algumas pessoas que falam assim: eu não conto o meu caseado e sempre dá certo. Então, o que pode acontecer é que a pessoa está acostumada a fazer aquele barrado e ela já sabe a quantidade de quadrados ali. O pano de prata é sempre do mesmo tamanho, então ela vai fazer e uma coincidência vai acontecer, vai dar certo naquele barrado que ela está fazendo. Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes até contando, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes eu estou fazendo ali um caseado, contei e deu super certo na minha contagem. Quando eu vou fazer o barrado, eu vejo que está sobrando ou faltando um espaço. Por quê? Porque eu não contei direito. Aí eu desmancho tudo de novo e faço a contagem de novo. Aqui na parte de cima tem uma argolinha que eu prendo, aqui eu faço os pontos altos duplos e aqui eu prendo. Então, ele termina aqui.
Para o primeiro desenho, vamos ver quantos quadradinhos. Eu já sei que é 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, para o primeiro desenho, eu preciso de 6 quadrados. Para os próximos desenhos, ó, esse aqui vai terminar aqui, ó. O próximo desenho termina aqui. Então, eu preciso de 1, 2, 3 e 4. Aqui terminou o desenho, aí eu preciso de mais 4. 1, 2, 3, 4. Veja que eu estou sempre terminando aqui, ó, onde finalizo a argolinha, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4. Se eu estou contando sempre de 4 em 4 e no primeiro eu contei 6, então é múltiplo de 4 mais 6. Por exemplo, toda vez que eu coloco um barradinho, aqui seja aqui no canal ou lá no Damiana Silva, eu sempre faço a contagem do mesmo jeito, que é para não confundir ninguém. Então, eu digo assim, para esse barrado a gente precisa de múltiplos de 4 mais 2. E você vai contar assim, ó. Conta aqui, o primeiro quadradinho, ó, já vai contando, 1 e 2. Esses dois é os mais 2 que eu acabei de falar, certo? E a partir daqui você vai contando de 4 em 4 até o final. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, eu sempre conto desse jeito para não confundir ninguém. Mas se, por exemplo, se você vai no canal de outra pessoa e ela fala assim, para esse barrado a gente precisa de múltiplos de 4 mais 2. Então, você vai fazendo de 4 em 4 quadradinhos e no final você deixa 2. É a mesma coisa que eu acabei de te explicar. Eu costumo fazer a contagem do meu caseado dessa forma. Quando eu vou fazer um barradinho, eu já sei a contagem que eu preciso para aquele barrado, então eu começo aqui, como sempre, pela parte do cantinho, e aí eu vou fazendo, sem contar por enquanto. E aí, cheguei aqui, mais ou menos, eu faço essa contagem. Aqui, eu sei que é múltiplos de 4 mais 2, então eu já deixo os 2 aqui no início e vou contando de 4 em 4, tá? Quando chegar bem aqui no finalzinho, eu vejo se deu certo ou não. Por exemplo, digamos que aqui eu terminei, ó, 4, né? Contei os 4 e aqui eu só tenho 3 quadrados, então tá faltando 1. Eu preciso de mais um para fazer os 4, para terminar aqui com os 4. Aí, eu vou desmanchar um pouco, mais ou menos até aqui, e vou encolher o ponto um pouquinho. Então, se tá furado aqui, eu furo bem aqui. Tá furado aqui, eu furo bem aqui. E vou fazendo isso até chegar lá no finalzinho, que vai sobrar um pouco mais de espaço, que é esses pedacinhos que eu fui encolhendo, entendeu? E aí sobra espaço para mim fazer mais um, e aí eu vou terminar com os 4, entendeu? E o mesmo acontece para outros tipos de múltiplos, né? Digamos que fosse aqui 6 mais 1. Então, eu ia fazer a mesma coisa, ó. Tiro o 1 aqui no início já, e aí eu vou contando de 6 em 6 até chegar aqui no finalzinho. Chegou aqui, tá faltando 2 quadrados, por exemplo. Eu tenho apenas 4, mas eu preciso de 6. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu desmancho e vou encolhendo o ponto um pouquinho, para sobrar espaço para colocar mais 2 aqui, certo? Agora, peguei aqui mais um pano de prato, porque eu não quero que você fique com dúvidas. Olha só, esse aqui é múltiplo de 3, tá? Para cada desenho desse, eu preciso de 3 quadradinhos. Então, quando o número ele é redondo, ele fica mais fácil ainda de você contar. Por exemplo, múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 10, múltiplos de qualquer número que seja redondo, ele fica mais fácil ainda. Por quê? Você simplesmente vai contar 3, 3, 3, 3, 3 até o final. Ó, nesse pano de prato, eu acabei de contar, eu tenho 30 quadradinhos. 30 quadrados. E é múltiplo de 3. Ó, veja bem. 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, termina o primeiro desenho. Tá vendo? Para o próximo desenho, eu preciso de mais 3. Olha só, aqui termina o próximo desenho. Então, digamos que você vai fazer esse barradinho naquelas toalhinhas
que o seu filho leva para a escola ou que você leva para a academia, enfim. A toalhinha é mais ou menos desse tamanho, ó. E aí, por isso que você tem que saber a questão dos múltiplos. Por quê? Eu tenho 30 quadradinhos aqui, mas você quer fazer numa toalhinha. Como é que você vai colocar 30 quadrados naquela toalhinha? Não consegue. Por isso que você tem que saber dos múltiplos, porque aí você vai pegar a toalhinha e vai fazer o seu caseado contando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim você segue até o final. Então é isso. Eu queria passar para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários. E eu vou deixar um lembrete bem aqui na minha frente, para que toda vez que eu for fazer um barradinho, seja para esse canal ou para o outro canal, eu falar a contagem exata que eu tenho no caseado, para não ter mais esse tipo de questionamento, né? Digamos assim, porque quando a pessoa não entende dos múltiplos, ela acha que o número que eu fiz é o número que dá certo para ela, sendo que, enfim, eu já expliquei, né? A questão aí do tamanhos dos tecidos. E é isso. Eu vou deixar na descrição o link de alguns vídeos que eu acho importante para quem é iniciante no crochê, e vou deixar também uma playlist de barradinhos. Tem mais de 500 barrados. Eu vou deixar logo no início. O primeiro link é a playlist, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Aliás, os próximos vídeos vai ser voltado totalmente para iniciantes, assim, para quem começou agora, não sabe muita coisa, tem muitas dúvidas, e a gente que já está há mais tempo no crochê acaba esquecendo, passa despercebido ali de deixar algumas informações importantes. Então, já nos próximos vídeos tem várias dicas para você que quer trabalhar com o crochê, certo?